já quis aprender mais sobre aquecimento global? Se sim, vou te explicar nessa aula tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Para entender sobre o aquecimento global, é muito importante apontarmos que a esmagadora maioria dos estudos climáticos indica que a atividade humana causa mudanças rápidas no clima, que causarão graves danos ambientais. Existe um forte consenso científico sobre o assunto, não se trata de mera opinião. Estudos publicados em revistas científicas revisadas por pares mostram que 97% dos cientistas climáticos concordam que o aquecimento climático é resultado da ação antrópica. Não existe nenhuma explicação alternativa para a ligação observada entre as emissões de gases com efeito estufa produzidas pelo homem e as alterações climáticas modernas. A maioria das principais organizações científicas endossa esta posição, incluindo a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que foi criada em 1863 por um ato do Congresso sob o presidente Lincoln. Diante disso, uma forma de sabermos que o aumento das emissões de gases com efeito estufa provém de atividades humanas é através de impressões digitais isotópicas. Por exemplo, os combustíveis fósseis têm um rácio estável de carbono 13 para carbono 12, que é diferente do atual rácio estável de carbono na atmosfera. Estudos têm usado assinaturas isotópicas de carbono para identificar carbono antropogênio na atmosfera desde a década de 1980. Registros isotópicos do manto de gelo da Antártida mostram assinatura isotópica estável de 1000 d.C. a 1800 d.C. e uma assinatura isotópica constante, mudando gradualmente desde 1800, seguida por mudanças rápidas após 1950. Essas mudanças mostram que a atmosfera tem uma assinatura isotópica de carbono cada vez mais semelhante àquela de combustíveis fósseis. Não há nenhuma explicação alternativa para a explicação dessa mudança climática, que não seja a ação humana. Bom, também podemos falar sobre como as emissões antropogênicas de gases com efeito estufa aumentaram desde os tempos pré-industriais, devido ao crescimento econômico global e ao crescimento populacional. As concentrações atmosféricas do principal gás de efeito estufa, o dióxido de carbono, estão em níveis sem precedentes que não foram observados pelo menos nos últimos 800 mil anos. O nível pré-industrial de dióxido de carbono era de cerca de 978 partes por milhão, ppm. A partir de 2016, o dióxido de carbono esteve pela primeira vez acima de 400 ppm durante todo o ano. As medições de carbono atmosférico no Observatório de Dióxido de Carbono de Mauna Loa mostram um aumento contínuo desde 1957, quando o observatório foi estabelecido de 315 ppm para mais de 810 ppm. Em 2017. A leitura diária de hoje pode ser vista no Daily Dióxido de Carbono. Com base no registro do núcleo de gelo nos últimos 800 mil anos, o dióxido de carbono variou de cerca de 185 ppm durante as eras glaciais a 300 ppm durante os períodos quentes. De acordo com Satoru Komiwa, presidente executivo-chefe do Tokyo Marine Group, no último relatório anual do Grupo Segurador Global, nossos tempos são incertos. Os riscos geopolíticos e geoeconômicos estão cada vez maiores e fenômenos que incluem catástrofes naturais e uma crise energética e perturbações na cadeia de abastecimento estão a provocar uma cascata de consequências globais. O aquecimento global se torna um problema não apenas de ordem meteorológica, mas também econômica e até militar, posto que coloca áreas humanas em risco, exigindo algum tipo de intervenção humana. Isso tem afetado os negócios de seguro, uma vez que as pessoas temem cada vez mais catástrofes naturais decorrentes do aquecimento global. Também podemos citar os seguros. Os seguros desempenham um papel crucial no fornecimento dessa resiliência, permitindo a inovação com novas tecnologias. A incerteza de nossos tempos fez os negócios de seguros crescerem vertiginosamente, mas isso não é uma coisa positiva. Ela significa que as pessoas estão ganhando dinheiro com a degradação ambiental e que quem não tiver recursos para se assegurar irá sofrer com as consequências. Com isso, levamos ao assunto dos elementos do ambiente físico prejudiciais ao homem e causados por forças estranhas a ele. Risco natural refere-se a todos os perigos atmosféricos, hidrológicos, fenômenos geológicos, especialmente sísmicos e vulcânicos, e incêndios florestais, que, devido à sua localização, gravidade e frequência, têm o potencial de afetar negativamente os seres humanos, as suas estruturas ou suas atividades.
O qualificador natural elimina fenômenos exclusivamente produzidos pelo homem, como guerra, poluição e contaminação química. Os perigos para os seres humanos não necessariamente relacionados com o ambiente físico, tais como doenças infecciosas. Porém, existem perigos que podem ter sido causados por ações humanas, e eles incluem perigos geológicos, inundações, tsunamis, furacões e perigos em zonas áridas e semiáridas. Algo muito importante para você não se confundir é a diferença entre fenômeno natural e perigo natural. Um evento físico, como uma erupção vulcânica, que não afeta os seres humanos, é o fenômeno natural, mas não um perigo natural. Um fenômeno natural que ocorre em uma área povoada é um evento perigoso. Um evento perigoso que causa um número inaceitavelmente grande de mortes ou danos materiais avassaladores é um desastre natural. Em áreas onde não existem interesses humanos, os fenômenos naturais não constituem perigos nem resultam em desastres. O peso da causa dos processos puramente naturais para a presença simultânea de atividades humanas e eventos naturais é que torna um fenômeno natural em um verdadeiro desastre. Embora os seres humanos possam fazer pouco ou nada para alterar a incidência ou intensidade da maioria dos fenômenos naturais, eles têm um papel importante a desempenhar para garantir que os eventos naturais não sejam convertidos em desastres pelas suas próprias ações. É importante compreender que a intervenção humana pode aumentar a frequência e a gravidade dos riscos naturais. A intervenção humana pode causar riscos naturais onde antes não existiam. Os vulcões entram em erupção periodicamente, mas só quando os ricos solos formados no seu material ejetado são ocupados por fazendas e assentamentos humanos é que eles são considerados perigosos. Finalmente, a intervenção humana reduz o efeito mitigador dos ecossistemas naturais. A destruição dos reféns de coral, que remove a primeira linha de defesa da costa contra as correntes oceânicas e as tempestades, é um exemplo claro de uma intervenção que diminui a capacidade de um ecossistema se proteger. Um caso extremo de intervenção humana destrutiva num ecossistema é a desertificação, que, pela sua própria definição, é um perigo natural induzido pelo homem. Seria com certeza mais tranquilo para nossa consciência negar o fenômeno do aquecimento global, ou então transferir a sua incidência a uma ação inevitável da natureza. Poderíamos continuar com a nossa vida consumista e irresponsável tranquilamente, mas evidências científicas mostram que temos sim responsabilidade sobre esses acontecimentos, que isso compromete as gerações futuras e os demais ecossistemas do planeta que possuem igual direito de viver e de existir. Isso mostra que as questões ambientais são também questões éticas e filosóficas e comprometem nosso valor como seres humanos livres e responsáveis. Bom, concluímos aqui. Espero que você tenha entendido e gostado de aprender um pouco mais sobre aquecimento global.